Das palavras paroxítonas desapareceu também o acento de taoísmo, feiura, feio do sem, afeta a sua pronúncia nem a vida de ninguém. Vai ficar mais difícil de aprender, porque a gente já está acostumado com acento. O acento circunflexo não será usado mais nas palavras de grafia com os seus derivais. Abençoou o mago, o coroa, perdoe demais. O acento circunflexo de voo é desnecessário, porque você não vai pronunciar a palavra de outra maneira. Colocar acento circunflexo em creem, lei, dei, vem é um erro de morfologia, porque o plural já está indicado pelos dois S. De modo que se você usa creem com dois S, dispensa o acento circunflexo. 1000 anos de história. Os primeiros registros do português são do século XI. É uma língua viva que se recicla, incorporando influências diversas, desde a origem. Até hoje, o uso de palavras estrangeiras provoca polêmica, e não é só no Brasil. Estarei falando francês ou português? Nunca comi croquetes, por mais que me digam que são boas, só por causa do nome francês. Tenho comido e comerei filé de bœuf, é certo, mas com restrição mental de estar comendo lombo de vaca. Machado de Assis, no século XIX, já chamava atenção para os estrangeirismos, mas naqueles tempos a maior influência era do francês. Houve uma época da nossa língua em que os gramáticos tradicionais criticavam o uso dos galicismos, palavras de origem francesa. Então diziam, alguns séculos atrás, nossa, o português vai ser engolido pelo francês, olha que absurdo. E essas palavras são plenamente usadas por nós nem temos consciência, na maioria das vezes, que elas vêm do francês. E elas se tornaram palavras da língua portuguesa, porque o que faz com que seja da língua portuguesa é o uso pelos brasileiros, o falantes daquela língua. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach, na hora do lunch, eu ando de ferry boat, venha provar. Mundo globalizado, hoje as influências são outras. O século XX assistiu à ascensão norte-americana. O inglês está nas ruas, nos equipamentos eletrônicos, nas lojas, no cotidiano das pessoas. Nós temos facilidade mesmo de receber esses vocábulos e nenhuma intransigência de rejeitá-las. O uso dos anglicismos é polêmico. A influência do inglês gera críticas principalmente em Portugal, o berço da língua portuguesa. O assunto virou até letra de rap. Dizem que é tão bom, mas não dizem nada, vem com poesia, mas é só fechado, porque não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu praticando a nossa língua outra vez. Quando o vernáculo não as tem, ou não tem a correspondente, aí o recurso é válido. Mas quando temos em português palavras que dizem a mesma coisa, não há, a não ser por vaidade ou por um ecletismo tolo, recorrer a palavras estrangeiras. Acho graça aqui na academia mesmo, colegas meus, que insistem em dizer o sítio da academia. Não vem com essa, que é site, acabou. Quando você faz um exame completo no médico, ou faz um check-up? Faz o check-up. E está dicionarizado, inclusive. Enquanto a gente tem vizinhança, enquanto houver contato com outros povos, as palavras vão ser trocadas. O português sempre recebeu palavras de outras línguas por causa do comércio e das intensas migrações na Península Ibérica. Dos germânicos, por exemplo, herdamos guerrear, roubar e branco. A origem da língua portuguesa é também uma epopeia, uma longa história ao estilo do poeta português Luís de Camões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. O português vem da língua chamada romance, uma variante do latim. É difícil definir a data em que nosso idioma surgiu. O português teve a sua presença mais ou menos documentada a partir do século XI, com poucos vocábulos que se introduziram nos documentos do latim considerado bárbaro, o latim da documentação. É também em 1185, quando surge Portugal, que o português começa a se separar do galego e recebe palavras árabes, como as que começam com ar e al.
alface, almofada, armazém e arroz. Na época das navegações portuguesas, a língua ganhou palavras como jangada, da Malásia, e chá, de origem chinesa. No Renascimento, incorporou termos italianos e gregos. Palavras castelhanas, como bobo e granizo, entraram no século XVI por causa dos 60 anos de união entre Portugal e Espanha. E até o eslavo, o turco e o húngaro contribuíram. Quiosque, por exemplo, é uma palavra húngara. Os viajantes traziam não só produtos materiais, mas também produtos linguísticos, enfim, produtos culturais. No Brasil, dos índios, o português herdou palavras ligadas à fauna e à flora, como abacaxi, mandioca, caju, tatu e piranha. Houve ainda contribuições africanas, como orixás, caçula, moleque e, claro, samba. Partirão, o destino encontrarão, o Brasil nos trazendo a maior riqueza. A nossa língua portuguesa se misturou com tupi não brasileiro. Mais tarde o canto do medo ecoou. A seleção é natural. O povo é que vai acabar selecionando o que é necessário para a sua expressão, o que não é. É claro que nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho de educação para a língua materna. Em mais 50 anos, nós estaremos falando uma nova língua que será uma mistura, sem dúvida, de inglês, chinês, francês, espanhol e português. Por aí. Uma única língua para quase todo o país. Em cada estado ou região, existe um sotaque peculiar. E o que explica a origem de tantos falares diferentes, de norte ao sul do Brasil? O Nordeste inteiro tem um sotaque só? O cearense, o paraibano, o rio-grandense, que é o potigão, a maioria é bem idêntico, né? Isso varia muito. O nordestino tem umas palavras assim, bem estranhas que a gente às vezes não entende. Mas essas variações locais não impedem que aquela região toda seja considerada como uma área dialetal brasileira, com algumas marcas. Que bichinho é esse? Então tem vários idiomas, a Bahia tem vários sotaques. Acarajé veio da África com o nome de acará. Como aqui no Brasil a língua é mais solta, se chama acarajé. O sotaque do Piauí, o pessoal troca muito o V pelo R. Lá vai chamar velho, chama rei, alguma coisa assim, entendeu? Vai dar, raidar. A gente fala oxente, bichinho, ocê, muita gente fala assim. Lá em Pernambuco nós tivemos a invasão holandesa, então isso deixou uma marca. Aqui nós falamos Taguatinga e eles pronunciariam Taguatinga. O sotaque de Natal é meio cantado, né? Fala tia, painho, mainha, meio arrastado. O pessoal fala meio cantando, é bonito, eu gosto. Jerimum é como os nordestinos chamam a abóbora. Mandioca no Nordeste é macaxeira e no Rio é aipim. Você vai ter gírias regionais, você vai ter palavras criadas que servem só a determinada região, que não se espalham. Só tem mania de falar que lá é o inglês do cearense, down to high, down to rain, é assim, parecido. Sabe meio negrada, é uma coisa assim, né? Um linguajar do Nordeste. E o Norte? Fácil descobrir se uma pessoa nasceu na região Norte só pela fala? Em Rondônia parece que não. Tem muitas misturas, né? De regiões lá, porque vai gente de todo lugar também, né? No Pará, o vocabulário é bem exótico. Tem umas gírias locais que são muito características, né? Se fala muito égua para qualquer tipo de exclamação, né? Égua quando as coisas estão boas, égua quando vê alguma coisa interessante ou muito legal. É um susto, assim, um momento de... né? Fala-se também o pai d'égua, que também é bem característico de lá, para destacar alguma coisa muito importante, né? Por exemplo, eu fiz uma prova, foi pai d'égua, quer dizer, a prova foi boa. E o sotaque paraense, como é? É mais puxado para o Rio de Janeiro.
A grande influência portuguesa deixou 2 estados tão distantes como Rio de Janeiro e Pará com sotaques parecidos. Viestes. Palavras com S, que puxam S, mesmo, mais, 3. Em 1808, a corte de Portugal chegou ao Rio com mais de 15 mil pessoas. No Pará, as marcas do país ibérico são por causa da presença de comerciantes portugueses desde o período colonial e do extermínio de 30 mil nativos na revolta imperial da cabanagem. Daí termos traços, como principalmente aquele chiado que é tão conhecido e que marca tanto o falar desses brasileiros, né? O sotaque carioca é um sotaque bem malandro, eu acho. É um sotaque, acho que fala bastante do tipo de vida do carioca. A gente é carioca, a gente é legal, é mesmo, é maneiro. O modo de falar carioca já foi considerado o mais correto quando o Rio era a capital do país. Hoje há quem diga que os maranhenses e os paraenses é que falam certo, porque conjugam os verbos como manda o padrão culto da língua. Eles, de fato, quando usam o tu, a segunda pessoa, o pronome tu, tendem a flexionar o verbo. E em outros estados, o tu é pouco usado, mas em muitos estados ele é usado e não sem a flexão do verbo. No Sudeste, o mineirês é fácil. Uai, trem, sou, nós vai, nós vem, cê sabe. Uai, sou. Uai, sou com muito orgulho. Vou comer um trem. Trem é uma palavra genérica que também se usa em Goiás. Serve para se referir a qualquer coisa. Tô com um trem nos olhos. Seu olho é grande. Aí o pessoal acha engraçado. Difícil é saber explicar por que nós mineiros usamos essas expressões. Trem deve ser porque em Minas tinha muita linha de ferro. Só é senhor abreviado. Mineiro tem mania de reduzir as palavras. E se quem trouxe a ferrovia foram os ingleses, why vem do inglês why, W-H-Y, que significa por quê. Acertei? Há especulações, aparecem muito na internet essas especulações, mas não há, que eu saiba, pesquisa sistemática sobre esses usos. O modo de falar paulistano tem influência italiana. É meu.